Eu me chamo Yolanda e hoje carrego 74 anos sobre meus ombros, cada um desses anos pesando como uma pedra de rio, polida pela correnteza do tempo, mas marcada por cada volta na água. Você que está me ouvindo já questionou o que restaria de você se de repente a única pessoa que te enxergava de verdade desaparecesse sem aviso? Não foi uma noite especial, nem uma tarde marcante. A verdadeira virada da minha vida veio escondida num silêncio sujo, daqueles que tentam varrer para debaixo do tapete os desejos, as dores, a esperança. E ainda assim, quem olha de fora jura que minha vida sempre foi dessas bem normais, dessas vidas cinzas e sem novidade, de velha parada na janela, com xícara de café frio na mão e outra de remédios cheia de lotes vencidos. No fundo, minha história não começou com linhas nobres. Nasci filha de lavadeira, com carroceiro do interior do Paraná, no tempo em que telefone era raridade e gente pobre fazia coleta de água da bica da praça para poder lavar roupa encardida pelo barro vermelho que grudava nas calças dos trabalhadores da roça. Minha mãe, Dona Benedita, tinha as mãos sempre rachadas de tanto sabão em pedra e água gelada de madrugada. Meu pai, seu Antônio, puxava a carroça de madeira pelas ruas de terra batida, carregando móveis velhos, sacos de milho, às vezes até defunto quando não tinha dinheiro para carro funerário. A vida era dura, mas tinha uma simplicidade que hoje me faz chorar de saudade. Cresci vendo minha mãe se matando de trabalhar, as costas curvadas sobre o tanque desde antes do sol nascer até depois das estrelas aparecerem. Ela lavava roupa de gente rica da cidade, daquelas famílias que tinham empregada só para servir café na xícara de porcelana, enquanto ela esfregava colarinho sujo de suor e batom vermelho, que não era da esposa. Eu ajudava como podia, estendendo o lençol no varal improvisado no quintal de chão batido, cuidando dos meus irmãos menores, enquanto ela quebrava as costas para ganhar uns trocados. Naquele tempo, menina pobre não sonhava com faculdade, não sonhava com viagem, não sonhava nem com sapato novo. Sonhava, quando muito, em casar com alguém que tivesse trabalho fixo e não batesse nela. Foi assim que conheci o Osvaldo, meu primeiro e único marido até aquele momento da minha vida. Ele era soldador numa fábrica de portões. Tinha as mãos sempre sujas de graxa e os dedos queimados de tanto mexer com ferro quente. Não era bonito, não era rico, mas era trabalhador e me tratava com carinho. Nos anos 1960, isso já era muito para uma menina como eu. Namoramos 3 anos, sempre na sala de casa, com minha mãe de olho, ele de um lado do sofá, eu do outro, conversando sobre o futuro que planejávamos juntos. Ele falava em comprar um terreno no final da cidade, construir uma casinha de 3 cômodos, ter filhos, plantar uma horta no fundo. Sonhos simples, mas que preenchiam meu coração jovem de esperança. Casamos em 1968, numa cerimônia pequena na igreja do bairro. Eu de vestido emprestado da vizinha, ele de terno alugado que ficava meio apertado nos ombros. Não tivemos festa, só um almoço em casa com as 2 famílias, frango caipira que minha mãe criou no quintal, especialmente para a ocasião. A lua de mel foi um final de semana, numa pensão simples em Curitiba, onde passamos 2 dias conhecendo a cidade grande, vendo os prédios altos, andando de bonde elétrico, comendo sorvete na praça. Foram os dias mais felizes da minha juventude. Voltamos para nossa casinha alugada, 2 cômodos num cortiço, onde dividíamos o banheiro com mais 3 famílias. Osvaldo saía cedo para a fábrica, voltava tarde, sempre cansado, mas sempre me cumprimentava com um beijo na testa e perguntava como tinha sido meu dia. Eu lavava roupa para fora, igual minha mãe me ensinou, para ajudar no orçamento. Sonhávamos com o dia que poderíamos comprar nossa casa própria, ter nossos filhos, viver numa condição melhor. Ele trabalhava duro. Às vezes fazia hora extra, às vezes pegava trabalho de fim de semana soldando o portão para vizinho. Cada centavo era guardado numa lata de biscoito embaixo da cama, nosso tesouro crescendo devagar, mas crescendo. Em 1970, finalmente conseguimos comprar um pequeno terreno na periferia da cidade. Não tinha nada construído, só mato e formiga, mas era nosso. Osvaldo começou a levantar a casa com as próprias mãos nos fins de semana. Eu ajudava misturando cimento, carregando tijolo,
pintando parede. Foram 2 anos de muito sacrifício, mas vendo nossa casinha crescer tijolo por tijolo, viga por viga. Quando finalmente nos mudamos, em 1972, eu chorei de alegria. Tinha 2 quartos pequenos, uma sala, uma cozinha e um banheiro só nosso. Parecia um palácio depois de tantos anos dividindo espaço com estranhos. Foi nessa casa que tentamos ter filhos. Tentamos durante 5 anos. Eu tomava chá de folha, fazia promessa, consultava a benzedeira, mas minha barriga teimava em não crescer. Osvaldo nunca me cobrou, nunca me fez sentir culpada, mas eu via a tristeza nos olhos dele quando passava na rua e via criança brincando. Ele teria sido um pai maravilhoso, carinhoso, daqueles que constroem balanço no quintal e ensina filho a andar de bicicleta. A dor de não poder dar isso para ele me consumia por dentro. Me fazia chorar escondida no banheiro. Me fazia questionar para que servia uma mulher que não conseguia gerar vida. Em 1978, depois de tantas tentativas frustradas, resolvemos aceitar que não teríamos filhos biológicos. Conversamos sobre adoção, mas naquele tempo o processo era complicado demais para gente simples como nós. Decidimos que seríamos família um do outro, que nosso amor seria suficiente para encher a casa de alegria. Osvaldo comprou um cachorro vira-lata, o Nego, que virou nosso xodó, nossa criança de 4 patas. Eu cuidava dele como se fosse gente, dava banho, escovava pelo, conversava com ele quando estava sozinha em casa. Os anos foram passando e nossa vida encontrou um ritmo gostoso de viver. Osvaldo foi promovido na fábrica, virou encarregado da solda, ganhava um pouco melhor. Conseguimos comprar uma televisão a cores, uma geladeira nova, reformar a cozinha. Nos fins de semana, visitávamos nossas famílias, íamos na igreja, cuidávamos da horta que ele plantou no fundo do quintal. Eu aprendi a fazer doce de abóbora, geleia de mocotó, conserva de pepino. Vendia na feira da cidade para complementar a renda, sempre com Osvaldo me ajudando a carregar as sacolas e armar a barraca. A felicidade simples durou quase 30 anos. Osvaldo estava com 58 anos quando começou a sentir umas dores no peito, uma falta de ar que aparecia quando ele subia a ladeira de casa. Falava que era cansaço do trabalho, que soldador sempre fica com o pulmão meio comprometido por causa da fumaça. Eu insistia para ele ir no médico, mas homem dessa geração tem um orgulho bobo, acha que médico é para quem tá morrendo. Quando finalmente concordou em fazer uns exames, já era tarde demais. O coração estava desgastado, as artérias entupidas, o músculo cansado de tanto bombear sangue numa vida inteira de trabalho pesado. O médico falou em cirurgia, em tratamento caro, em chances que não eram muito animadoras. Osvaldo olhou para mim e disse que não queria morrer num hospital, cheio de tubo, longe de casa. Queria ficar ali, na nossa casinha, no nosso quarto, comigo cuidando dele até o final. Foram 6 meses de agonia, vendo o homem da minha vida definhando na minha frente, perdendo peso, perdendo força, perdendo a vontade de viver. Eu me desdobrava em cuidados, dava remédio nos horários certos, fazia comida que ele mal conseguia engolir, fingia que estava tudo bem quando por dentro eu me despedaçava de desespero. Ele morreu numa madrugada de setembro de 2001, enquanto dormia. Acordei e ele estava frio ao meu lado, com o rosto sereno de quem finalmente descansou. Fiquei ali, deitada ao lado dele, segurando sua mão gelada, chorando em silêncio, sabendo que minha vida como eu conhecia tinha acabado junto com a dele. Tinha 52 anos e me sentia uma velha acabada, sem propósito, sem futuro, que apareceram só para falar que ele era bom homem, trabalhador, que ia fazer falta. Eu ouvia tudo aquilo como se estivesse dentro de um sonho ruim, vestida de preto, com os olhos inchados de tanto chorar, segurando a mão da minha irmã mais nova, que veio de Londrina, só para me dar força naquele momento. Quando baixaram o caixão na terra, senti como se tivessem me enterrando junto. 33 anos de casamento, de dividir cama, mesa, sonhos, medos, alegrias. Como é que uma pessoa aprende a viver sozinha depois de tanto tempo sendo metade de um casal? Voltei para casa naquela tarde e o silêncio era tão pesado que doía no peito. A cadeira dele na mesa da cozinha, o chinelo largado do lado da cama, a escova de dente ainda molhada no banheiro. Tudo gritava a ausência dele.
Tudo me lembrava que eu estava completamente só no mundo. Os primeiros meses foram os piores da minha vida inteira. Acordava de madrugada procurando o calor do corpo dele no colchão e encontrava só o vazio frio. Fazia café para dois por costume. Botava 2 pratos na mesa, falava sozinha como se ele ainda estivesse ali me ouvindo. O Nego, nosso cachorro, ficou deprimido igual eu. Parou de comer direito. Passava o dia inteiro deitado no lugar onde Osvaldo costumava sentar para ver televisão. Até o bicho sentia o buraco que a morte deixou na nossa casa. Meus filhos adotivos foram os vizinhos que se aproximaram nessa época. Dona Carmen, que morava na casa ao lado, começou a aparecer todo dia com um prato de comida, uma conversa, um ombro para eu chorar. Ela tinha perdido o marido 2 anos antes de câncer. Sabia exatamente o que eu estava passando. Os primeiros anos são os piores, ela me dizia. Mas depois, a gente aprende que a vida continua mesmo quando o coração tá partido. Seu Joaquim, o aposentado da esquina, começou a consertar as coisas que quebravam em casa, trocar lâmpada queimada, podar a árvore do quintal. Gente boa que aparece quando você mais precisa e faz você acreditar que ainda existe bondade no mundo. Mas mesmo com a ajuda dos vizinhos, a solidão era um bicho feroz que me devorava por dentro. Às vezes, passava dias inteiros sem falar com ninguém, só conversando com o Nego, que me olhava com aqueles olhos tristes de cachorro que entende dor humana. Comecei a ter medo de dormir, porque sonhava com Osvaldo. Sonhava que ele voltava para casa como se nada tivesse acontecido, e acordar era morrer de novo, era aceitar de novo que ele tinha ido embora para sempre. O dinheiro foi ficando curto também. A pensão que ele deixou era pouca coisa, mal dava para pagar as contas da casa. Voltei a lavar roupa para fora, igual fazia na juventude, mas com 52 anos as costas doíam mais, as mãos ficavam mais ressecadas, o cansaço era maior. Algumas noites, quando juntava as contas no final do mês, chorava de desespero vendo que não ia dar, que talvez tivesse que vender a casa que construímos tijolo por tijolo, que talvez tivesse que ir morar com algum parente que nem queria me receber direito. Foi num desses momentos de desespero que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre, mas não do jeito que eu esperava. Resolvi que ia procurar trabalho como empregada doméstica nas casas ricas da cidade. Tinha experiência em casa, sabia cozinhar, limpar, cuidar de tudo e pelo menos teria uma renda fixa todo mês. Comprei o jornal local, circulei os anúncios, comecei a bater de porta em porta, oferecendo meus serviços. A primeira casa onde consegui trabalho foi da família Andrade, donos de uma loja de materiais de construção no centro da cidade. Era uma casa grande, com 2 andares, piscina no quintal, 3 carros na garagem. Dona Miriam, a patroa, era uma mulher de 40 e poucos anos, elegante, sempre bem vestida, que tratava a empregada como se fosse móvel da casa. Me contratou para trabalhar 3 vezes por semana, limpeza pesada, cozinhar quando ela recebia visita, cuidar da rouparia. O salário era razoável, mas a humilhação era diária. Ela me chamava pelo sobrenome, nunca pelo nome próprio, como se eu não tivesse identidade. Vasconcelos, limpe direito esse banheiro que ainda tem cabelo no ralo. Vasconcelos, essa comida tá sem sal. Prove antes de servir. Vasconcelos, cuidado para não quebrar nada que essas louças custaram uma fortuna. Eu engolia a raiva. Precisava do dinheiro, mas por dentro fervia de indignação. Tinha estudado pouco, mas não era burra, tinha dignidade, tinha sentimentos, tinha uma vida inteira de experiência que valia alguma coisa. O pior era quando ela recebia as amigas para jogar baralho. Elas falavam de mim como se eu fosse surda, comentavam se eu estava trabalhando direito, se era confiável, se não parecia dessas que roubam pequenas coisas. Uma vez ouvi uma delas dizer: "Essa aí tem cara de honesta, mas é preciso ficar de olho. Gente pobre sempre dá problema." Tive vontade de jogar a bandeja de sanduíches na cabeça daquela bruxa malvada, mas me controlei. Lembrei que precisava do emprego para não passar fome. Trabalhei nessa casa por quase 2 anos, engolindo ofensa, aguentando distrato, juntando centavo por centavo para não ter que vender minha casa. O Nego morreu nesse período, de velho e de tristeza, acho eu. Foi mais uma pancada na alma, mais uma perda para somar na conta do sofrimento. Enterrei ele no fundo do quintal, debaixo da jabuticabeira que Osvaldo plantou, e
Jurei que nunca mais ia ter animal de estimação para não sofrer de novo com morte. Em 2004, 3 anos depois da morte do Osvaldo, aconteceu algo que mexeu com meu mundo de um jeito que eu não esperava. Dona Miriam me mandou limpar o escritório do marido dela, seu Carlos, um homem de uns 50 anos, barrigudo, meio careca, que sempre me cumprimentava educado, mas sem intimidade. Enquanto eu tirava pó dos livros e organizava os papéis da mesa, ele entrou no cômodo e começou uma conversa diferente, mais pessoal. Yolanda, você é viúva, né? Deve ser difícil viver sozinha depois de tanto tempo casada. Aquilo me pegou de surpresa. Nunca ninguém naquela casa tinha demonstrado interesse pela minha vida particular. Respondi que sim, que era difícil, mas que a gente vai se acostumando. Ele ficou ali, encostado na porta, me olhando de um jeito estranho, com um sorriso meio torto que me deu um frio na barriga. Mulher bonita como você não devia ficar sozinha. A vida é curta, tem que aproveitar enquanto dá tempo. Não entendi direito o que ele queria dizer. Continuei limpando, tentando ignorar o jeito que ele me olhava, mas ele se aproximou, botou a mão no meu ombro e eu senti um arrepio de nojo misturado com medo. Se você quiser, posso te ajudar a não se sentir tão sozinha. Posso ser um bom amigo, te dar umas coisas que você deve estar precisando. A mão dele desceu para o meu braço, apertou de leve, e eu entendi exatamente o que aquele homem nojento estava propondo. Sai de perto dele na mesma hora, trêmula de raiva e desgosto. Seu Carlos, com todo respeito, o senhor está muito enganado. Eu sou uma mulher honesta, trabalhadora. Não sou do tipo que o senhor está pensando. Ele riu, daquele jeito debochado de homem que acha que toda mulher pobre está disponível para qualquer coisa. Não precisa se fazer de difícil, Yolanda. Todo mundo tem preço, é só questão de negociar direito. Pernas bambas e o coração disparado. Durante todo o caminho de volta para casa, as palavras nojentas do seu Carlos ecoavam na minha cabeça como um sino rachado. Como é que um homem casado, pai de família, dono de comércio respeitado na cidade, tinha coragem de fazer uma proposta dessas para uma mulher trabalhadora? Me senti suja, humilhada, como se tivesse feito alguma coisa para merecer aquele desrespeito. Cheguei em casa e tomei um banho demorado, esfregando a pele até ficar vermelha, tentando tirar a sensação nojenta de ter sido tocada por aquelas mãos imundas. Não consegui dormir naquela noite. Ficava pensando se devia contar para Dona Miriam o que o marido dela tinha feito, se devia largar o emprego e procurar outro, se devia fingir que nada aconteceu e continuar trabalhando como se nada tivesse mudado. Precisava do dinheiro, isso era fato. A pensão do Osvaldo mal cobria as contas básicas da casa, e sem aquele salário eu ia passar necessidade mesmo. Mas como é que eu ia voltar naquela casa sabendo que aquele homem nojento ia estar lá, me olhando com aqueles olhos sujos, esperando uma oportunidade para me abordar de novo? Na semana seguinte, voltei ao trabalho decidida a evitar o seu Carlos a todo custo. Chegava quando ele não estava em casa, limpava o escritório dele só quando tinha certeza que ele tinha saído, fingia que não via quando ele tentava me cumprimentar. Por alguns dias deu certo, consegui trabalhar em paz, fazer meu serviço sem ser incomodada. Mas aquele homem era persistente igual mosca varejeira. Não desistia fácil. Numa quinta-feira de manhã, enquanto eu passava roupa na área de serviço, ele apareceu de repente, bloqueando a saída, com aquele sorriso falso e nojento estampado no rosto. Yolanda, você tá me evitando? Pensei que éramos amigos. Você não considerou minha proposta? Tentei passar por ele, mas o desgraçado fechou o caminho com o braço. Seu Carlos, por favor, me deixe trabalhar em paz. Eu já disse que não tenho interesse, mas ele se aproximou mais, tanto que eu senti o cheiro da colônia barata misturada com suor. Pensa melhor, mulher. Posso dobrar seu salário, te dar umas coisas que você não pode comprar com o que ganha aqui. É só ser amigável comigo, não tô pedindo nada demais. A raiva subiu pela minha garganta como bile azeda. Empurrei ele com força e gritei mais alto do que pretendia. Sai de perto de mim, seu nojento. Eu sou uma mulher direita, não sou prostituta. Se encostar em mim de novo, eu conto tudo para sua esposa. Ele ficou vermelho de raiva, os olhos pequenos brilhando de ódio, e por um momento pensei que ia me agredir fisicamente. Mas deve ter se lembrado que a mulher dele estava em casa e podia aparecer a qualquer momento. Você vai se arrepender de ter me tratado assim, sua pobre diaba.
Ninguém fala comigo desse jeito, muito menos uma empregadinha insignificante que nem você. Tô sendo gentil, oferecendo uma oportunidade, mas se você prefere ser orgulhosa, problema seu. Só não venha chorando depois, quando estiver passando fome na sarjeta. Saiu batendo o pé como criança mimada que não conseguiu o brinquedo que queria, me deixando ali tremendo de medo e revolta. Naquele mesmo dia, Dona Miriam me chamou na sala e disse que não precisaria mais dos meus serviços. Inventou uma desculpa esfarrapada de que ia economizar, que a situação financeira da família não estava boa, mas eu sabia muito bem qual era o verdadeiro motivo. Aquele verme do marido dela tinha inventado alguma mentira para me mandar embora. Provavelmente disse que eu estava roubando ou fazendo alguma coisa errada. Recebi meu último salário, sem nem olhar na cara daquela mulher, que nem desconfiava do tipo de porco imundo que dividia a cama com ela. Saí dali com a certeza de que a vida tinha uma perversidade cruel de sempre bater mais forte em quem já estava no chão. Fiquei desempregada por 3 meses, batendo de porta em porta, oferecendo meu trabalho em casas, estabelecimentos comerciais, qualquer lugar que pudesse me dar uma oportunidade. Mas parecia que o seu Carlos tinha espalhado alguma difamação sobre mim na cidade, porque sempre que eu chegava perto de conseguir alguma coisa, no último minuto mudavam de ideia, diziam que não precisavam mais, inventavam qualquer desculpa para não me contratar. O dinheiro foi acabando, as contas foram se acumulando e eu comecei a entrar em desespero de verdade. Chegou um ponto que tive que vender algumas coisas de casa para comprar comida. O rádio antigo do Osvaldo, algumas joias que ganhei de presente de casamento, até a televisão colorida que tanto orgulho nos dava. Via minha casa ficando vazia, como se estivesse perdendo os pedaços da minha história, das minhas memórias, da minha dignidade. Foi num desses dias mais sombrios, quando eu já estava considerando seriamente vender a casa e ir morar numa pensão barata, que aconteceu o inesperado. Estava na fila do banco para tentar negociar as contas em atraso, quando ouvi uma voz masculina me chamando pelo nome. Era o Aparecido, um homem que eu conhecia de vista da igreja, viúvo também. Uns 5 anos mais velho que eu, que sempre me cumprimentava educado depois da missa de domingo. Dona Yolanda, como a senhora vai? Faz tempo que não vejo a senhora na igreja. Era verdade. Eu tinha parado de frequentar a igreja desde que perdi o emprego, com vergonha de encontrar conhecidos, de ter que explicar minha situação. Ando meio ocupada, seu Aparecido, mas pretendo voltar logo. Mentira deslavada, mas o que mais eu podia dizer? Que estava quebrada, humilhada, sem perspectiva. Ele percebeu meu constrangimento e mudou de assunto. A senhora não saberia de alguém que faça uns serviços de limpeza na minha casa, né? Minha filha que morava comigo casou e mudou para São Paulo, e eu tô perdido com as tarefas domésticas. Sou negócio para cozinha, mas para limpeza sou uma negação completa. Meu coração deu um pulo de esperança. Seu Aparecido, se o senhor quiser, eu posso fazer esses serviços. Tenho experiência, referências, posso começar quando o senhor precisar. Seus olhos se iluminaram. Sério, dona Yolanda? Seria uma bênção. A senhora pode ir lá em casa amanhã para a gente conversar direito sobre os detalhes? Marcamos o encontro e eu voltei para casa com o primeiro sentimento bom que tinha em meses. Talvez a sorte estivesse finalmente mudando. Talvez Deus tivesse se lembrado de mim depois de tanto sofrimento. A casa do Aparecido era simples, mas arrumadinha, numa rua tranquila perto da escola municipal. Ele me recebeu com café fresquinho e bolo de milho que ele mesmo tinha feito. Me tratou com um respeito que eu não sentia há muito tempo. Conversamos sobre as tarefas da casa, os dias que eu trabalharia, o valor do salário. Tudo combinado de forma civilizada, sem segundas intenções, sem olhares maliciosos, sem propostas. Indecentes. Finalmente um homem que me via como gente, não como objeto. Comecei a trabalhar na casa dele na semana seguinte e descobri que Aparecido era uma pessoa especial. Viúvo há 7 anos, tinha criado 3 filhos sozinho depois que a esposa morreu de complicações no parto do mais novo. Trabalhava como pedreiro, tinha as mãos calejadas e os ombros largos de quem carrega peso a vida inteira, mas era gentil como criança, educado como gente fina, honesto como santo. Era difícil não gostar dele. Sempre me perguntava se eu queria água, se estava muito calor, se precisava de alguma coisa. Deixava almoço pronto quando eu chegava. Dizia que mulher trabalhando não podia ficar com fome.
Conversava comigo como se fosse amiga de infância, contava histórias dos filhos, das obras que fazia pela cidade, das dificuldades que passou criando os meninos sozinho. Aos poucos fui percebendo que aquele homem simples e trabalhador tinha um coração do tamanho do mundo. Agora, se você que está me ouvindo já passou por alguma situação parecida na vida, se já se sentiu humilhada, desrespeitada, ou se conhece alguém que viveu algo assim, deixe aqui nos comentários. Qual é seu nome? De onde você é? Que tipo de histórias te tocam mais? Quero conhecer cada pessoa que está aqui comigo nessa jornada, que está dedicando seu tempo para ouvir minha história. Sua presença aqui me dá força para continuar contando, me faz sentir menos sozinha nessa caminhada. E se você tem alguma história parecida, pode dividir com a gente também. Às vezes desabafar faz bem para a alma, e aqui é um lugar seguro para isso. Comprava na padaria da esquina, com aquele sorriso tranquilo de homem em paz com a vida. A casa dele tinha um cheiro bom de lar, sabe? Não era perfume caro nem nada sofisticado, mas aquele cheiro de casa habitada por gente de bem, de roupa limpa secando no varal, de comida feita com carinho, de madeira encerada com amor. Diferente da casa dos Andrade, que cheirava a produtos importados e falsidade, ou da minha própria casa, que desde a morte do Osvaldo tinha ficado com um cheiro meio triste de solidão e abandono. Aparecido tinha o costume de deixar flores frescas na mesa da cozinha, rosas do quintal da vizinha que ela dava de presente, margaridas que ele colhia no terreno baldio perto da escola, às vezes até folhas bonitas que achava no caminho do trabalho. Mulher merece ver coisa bonita enquanto trabalha, ele dizia sem malícia, só com aquela gentileza natural de quem foi criado direito pela mãe. Nunca nenhum homem tinha feito um gesto tão simples e tão bonito por mim. Nem mesmo o Osvaldo, que era bom, mas não tinha essas delicadezas. Um dia, enquanto eu passava pano no chão da sala, encontrei uma foto antiga caída atrás do sofá. Era ele com a falecida esposa e os 3 filhos pequenos, numa festa de aniversário cheia de balões coloridos e bolo caseiro. A mulher era bonita, sorridente, tinha um jeito carinhoso de abraçar as crianças que transparecia até na fotografia. Encontrou meu tesouro perdido, ele disse quando mostrei a foto. Essa é da festa de 5 anos do meu caçula. Minha Aparecida fez questão de enfeitar tudo. Disse que criança merecia festa bonita, mesmo a gente sendo pobre. Seus olhos ficaram marejados quando pegou a fotografia das minhas mãos. Ela era uma mulher especial, sabe? Nunca reclamava de nada, sempre via o lado bom das coisas. Quando descobriu que estava grávida do 3º, o médico já tinha avisado que era perigoso por causa da pressão alta, mas ela disse que Deus sabia o que fazia, que se ele mandou mais um anjo era porque a gente dava conta. Deu conta de trazer a criança ao mundo, mas não aguentou ficar para cuidar dele. Fiquei emocionada vendo aquele homem forte se despedaçar, lembrando da mulher que amou. Era uma dor diferente da minha, mas igualmente profunda. Ele tinha perdido a esposa jovem, no auge da vida, deixando 3 crianças pequenas para criar sozinho. Eu tinha perdido meu marido depois de uma vida inteira juntos, mas pelo menos tivemos tempo de nos amar completamente, de envelhecer lado a lado, de nos despedir direito. Deve ter sido muito difícil criar os meninos sozinho, eu disse, botando a mão no ombro dele num gesto de consolo. Foi. Mas eles me deram força para continuar. Criança precisa de pai presente, não de pai chorando no canto. Então eu chorava escondido, de madrugada, quando eles dormiam. De dia era só força, só alegria, só certeza que íamos vencer juntos. Ele enxugou os olhos com as costas da mão, daquele jeito, meio envergonhado de homem que não quer mostrar fraqueza. Desculpa, dona Yolanda. Não queria entristecê-la com minhas lembranças tristes. Mas eu não estava triste. Estava tocada pela sensibilidade daquele homem que conseguia amar tanto, sofrer tanto e ainda assim ser gentil com o mundo. Quantos homens eu conhecia que viraram amargos depois de perder a esposa? Quantos se entregaram à bebida, aos vícios, à raiva? Aparecido tinha escolhido outro caminho, o caminho do amor, da dedicação aos filhos, da gratidão pela vida que ainda tinha pela frente. E se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, se algo aqui ressoou com o que você está sentindo nesse exato momento, eu quero te pedir um gesto de carinho.
Clique em Valeu demais para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar trazendo palavras de cura, revelações e esperança para quem mais precisa ouvir. Cada gesto seu me dá força para continuar dividindo essas memórias que tanto custaram para serem vividas. As semanas foram se transformando em meses e percebi que estava esperando com ansiedade os dias de trabalhar na casa dele. Não era só pelo dinheiro, que me ajudava a manter minha própria casa, mas pelo prazer da companhia, das conversas gostosas, do sentimento de ser útil e respeitada. Ele sempre me perguntava sobre minha vida, meus planos, minhas preocupações, como se minhas opiniões importassem de verdade, como se eu fosse uma pessoa interessante e não, só uma empregada doméstica. Foi numa tarde de dezembro de 2005, enquanto eu organizava o armário da cozinha, que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da nossa convivência. Aparecido chegou do trabalho mais cedo, suado e cansado, com as roupas sujas de cimento e areia. Dona Yolanda, a senhora não se incomoda se eu tomar um banho rápido? Tô imundo de obra, nem para conversar direito eu sirvo assim. Claro que não me incomodava, a casa era dele, ele podia fazer o que quisesse. Enquanto ele se banhava, continuei arrumando os armários, organizando mantimentos, limpando os azulejos que estavam meio encardidos. De repente, ouvi um barulho estranho vindo do banheiro, um gemido de dor que me fez parar tudo o que estava fazendo. Seu Aparecido, está tudo bem aí? Silêncio. Depois outro gemido, mais forte, como se alguém tivesse se machucado. Seu Aparecido, precisa de ajuda? Meu coração disparou de preocupação. Dona Yolanda, acho que preciso sim. Escorreguei no box e torci o tornozelo. Tô com dificuldade para me levantar. A voz dele saía abafada, meio trêmula de dor. Não pensei duas vezes, bati na porta e perguntei se podia entrar para ajudar. Entre sim, por favor. Tô precisando de uma força aqui. Abri a porta devagar e encontrei ele sentado no chão do box, enrolado numa toalha, com o rosto contraído de dor. O tornozelo esquerdo estava inchado e roxo, claramente torcido. Ele tentava se apoiar na parede para ficar em pé, mas a dor era forte. Demais. Deixe eu ajudar o senhor, disse, passando o braço dele sobre meu ombro para dar apoio. Era a primeira vez que tinha um contato físico tão próximo com ele, e senti uma sensação estranha, um calor que subia pelo peito, um nervosismo que não sabia explicar direito. Conseguimos sair do banheiro devagar, ele mancando e se apoiando em mim, eu tentando não olhar demais para a pele dele, ainda úmida do banho, para o cheiro bom de sabonete que exalava do corpo masculino que estava tão perto do meu. Ajudei ele a se sentar na cama, peguei gelo da geladeira para fazer compressa no tornozelo machucado, trouxe um analgésico que tinha na minha bolsa para aliviar a dor. A senhora é um anjo, Dona Yolanda. Não sei o que seria de mim se não estivesse aqui. Ele segurou minha mão enquanto falava, um gesto de gratidão que durou alguns segundos a mais do que seria normal entre patrão e empregada. Seus dedos eram ásperos de tanto trabalho pesado, mas o toque era suave, carinhoso, despertava sensações que eu pensava que tinham morrido junto com Osvaldo. Fiquei ali cuidando dele até garantir que estava melhor, que conseguia se movimentar sem tanta dor. Preparei um jantar caprichado, ajudei ele a se vestir sem forçar o pé machucado, arrumei travesseiros extras para ele dormir com a perna elevada. Quando finalmente me despedi para ir embora, já era noite, e ele segurou minha mão de novo. Muito obrigado por tudo, Yolanda. A senhora é uma pessoa muito especial. Naquela noite, deitada na minha cama, não consegui parar de pensar no que tinha acontecido. Não era só a situação de emergência, mas a intimidade que tinha surgido entre nós, o cuidado mútuo, a sensação de que éramos mais do que patrão e empregada. Havia algo crescendo ali, algo que me assustava e me animava ao mesmo tempo. Será que estava ficando maluca de imaginar coisas que não existiam? Será que ele sentia a mesma coisa que eu estava sentindo? Os dias que se seguiram foram cheios de cuidados especiais. Aparecido não podia ir trabalhar por causa do tornozelo, então eu ficava mais tempo na casa dele, ajudando com as tarefas que ele não conseguia fazer sozinho. Preparava almoços mais elaborados, ficávamos conversando na mesa depois de comer, às vezes ele colocava música no rádio antigo que tinha na cozinha e cantarolávamos juntos as canções que conhecíamos da nossa época. Uma tarde, enquanto eu dobrava roupas na sala e ele descansava no sofá com o
Pé enfaixado, começou a chover forte lá fora, daquelas chuvas de verão que caem de repente e alagam tudo em poucos minutos. Dona Yolanda, melhor a senhora ficar aqui até a chuva passar. Essas ruas ficam perigosas com tanta água. Concordei. Não tinha mesmo condição de sair com aquele temporal. Ficamos presos ali, ouvindo o barulho da chuva no telhado, vendo os raios que iluminavam o céu escuro, conversando sobre tudo e sobre nada. Ele me contou mais histórias dos filhos, das dificuldades que passou quando eles eram pequenos, das alegrias e preocupações de ser pai solteiro. Eu falei da minha vida com Osvaldo, dos sonhos que tivemos, da dor de não ter conseguido ter filhos, da solidão que sentia desde que ele morreu. A senhora ainda é uma mulher nova, Yolanda. Apenas 56 anos, ainda tem muito vida pela frente. Não pode se enterrar viva por causa de uma perda, por maior que seja. Suas palavras me tocaram fundo, porque era exatamente isso que eu estava fazendo. Me enterrando viva, vivendo só de lembranças, como se a vida tivesse acabado junto com meu marido. Fazia lembrar de quando era jovem e sonhava com momentos assim. Sabe, Yolanda, tem uma coisa que eu quero falar para a senhora há tempos, mas nunca encontrei coragem. Seu tom ficou mais sério, mais íntimo, e meu coração começou a bater mais forte. Desde que a senhora começou a trabalhar aqui, minha casa ficou diferente. Não é só porque está mais limpa e arrumada, é porque tem vida, tem alegria, tem o perfume de mulher que eu senti tanta falta todos esses anos. Suas palavras me pegaram de surpresa. Eu sabia que nossa convivência tinha se tornado especial, mas nunca imaginei que ele sentia a mesma coisa que eu. Seu Aparecido, eu... Comecei a falar, mas ele me interrompeu com um gesto da mão. Deixe eu terminar, por favor, senão não vou ter coragem de falar tudo. Ele se ajeitou no sofá, olhando diretamente nos meus olhos com uma intensidade que me fez tremer por dentro. A senhora deve pensar que sou um velho bobo, mas a verdade é que me apaixonei pela senhora. Não foi de uma hora para outra, foi devagar, no jeito carinhoso que trata minhas coisas, na forma respeitosa que fala dos seus mortos, no sorriso bonito que ilumina minha cozinha toda manhã. Sei que sou um homem simples, sem estudo, que trabalha com as mãos, mas tenho um coração honesto para oferecer. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. Não era tristeza, era uma mistura de alegria, surpresa, medo e esperança, que não sabia como processar. Depois de tantos anos achando que o amor tinha acabado para mim, depois de me sentir invisível e sem valor, ali estava um homem bom me declarando seus sentimentos de forma tão pura e verdadeira. Aparecido, falei seu nome sem o seu, pela primeira vez. Eu também sinto algo especial pelo Senhor, mas tenho medo. Medo de estar traindo a memória do meu Osvaldo. Medo de não ser boa o suficiente para um homem como o Senhor. Medo de me entregar e sofrer de novo se der errado. Era a primeira vez que falava abertamente sobre meus sentimentos, sobre os medos que me paralisavam desde que enviuvei. Ele estendeu a mão na minha direção e, quando entrelacei meus dedos nos dele, senti uma corrente elétrica subir pelo braço. Yolanda, amar de novo não é trair quem se foi. É honrar a capacidade de amar que eles despertaram em nós. Minha Aparecida sempre dizia que queria que eu fosse feliz se ela partisse primeiro. Tenho certeza que seu Osvaldo pensava a mesma coisa. Suas palavras tinham uma sabedoria simples que me tocou profundamente. Além disso, ele continuou, não estou pedindo para a senhora esquecer o passado. Estou pedindo uma chance de construirmos algo novo, respeitando o que cada um viveu, mas olhando para o futuro com esperança. Somos 2 sobreviventes, 2 corações que aprenderam a amar e não querem desistir de sentir de novo. A chuva começou a diminuir lá fora, mas eu não queria mais sair dali. Queria ficar naquele momento para sempre, sentindo o calor da mão dele na minha, vendo o brilho sincero nos seus olhos, acreditando que talvez ainda houvesse tempo para ser feliz de novo. O que é que a gente faz agora? Perguntei, meio sem jeito, como uma adolescente vivendo o primeiro amor. Agora a gente vai devagar, sem pressa, conhecendo melhor um ao outro como homem e mulher, não como patrão e empregada. Se a senhora quiser, claro, não quero forçar nada, não quero que se sinta obrigada por trabalhar aqui. Sua delicadeza me emocionou ainda mais.
Quantos homens teriam essa preocupação, essa elegância de espírito? Eu quero sim, respondi com uma convicção que me surpreendeu. Quero conhecer o aparecido homem, quero descobrir se esse sentimento pode crescer, quero dar uma chance para o meu coração voltar a bater forte por alguém. Quando terminei de falar, ele apertou minha mão com mais força, como se estivesse selando um pacto sagrado entre nós dois. Naquela noite, quando a chuva finalmente parou e eu voltei para casa, senti como se estivesse flutuando. Fazia anos que não me sentia tão viva, tão mulher, tão cheia de expectativas positivas. Olhei no espelho do quarto e vi uma Yolanda que não via há muito tempo, com os olhos brilhando, as bochechas rosadas, um sorriso verdadeiro no rosto. Será que ainda dava tempo de ser feliz de novo aos 56 anos? Os dias que se seguiram foram de uma descoberta deliciosa. Aparecido continuou tratando o tornozelo, então eu ficava mais tempo na casa dele. Mas agora nossa convivência tinha uma qualidade diferente. Ele me tratava com um carinho especial, sempre perguntando se eu estava confortável, se precisava de alguma coisa, me fazendo sentir como uma rainha em vez de uma empregada. Começamos a almoçar juntos todos os dias, conversando sobre nossos sonhos, nossos medos, nossas histórias. Descobri que ele gostava de música sertaneja dos anos 70, que sabia tocar violão, mas estava meio enferrujado, que sonhava em conhecer o mar, mas nunca tinha saído do interior do Paraná. Ele soube que eu gostava de ler romances antigos, que sabia bordar, mas há anos não pegava numa agulha, que meu maior sonho era ter uma netinha para mimar e contar histórias. Uma tarde, enquanto eu lavava a louça e ele secava sentado numa cadeira por causa do pé, ele começou a cantar baixinho uma música do Tião Carreiro e Pardinho. Se você quiser, eu passo a vida inteira ao seu lado, cuidando de você, te fazendo feliz, mostrando que o amor ainda existe e pode ser verdadeiro. Sua voz era rouca, mas afinada, e a letra da música parecia ter sido escrita especialmente para nós dois. Quando ele terminou de cantar, me virei para ele com os olhos cheios de lágrimas. Que bonito, Aparecido! Fazia tempo que não ouvia ninguém cantar com tanta emoção. Ele ficou meio sem jeito, como se tivesse se arrependido de ter se exposto tanto. Desculpa, Yolanda. Sei que não canto muito bem, mas essa música me lembra de você. Do que estou sentindo. Não pede desculpa. Foi lindo. Foi sincero. É assim que eu gosto, sem fingimento, sem falsidade. Me aproximei dele e, por um impulso que não consegui controlar, beijei sua testa suavemente. Foi um beijo casto, de carinho, mas que nos fez tremer igualmente. Era a primeira vez que eu beijava outro homem desde a morte do Osvaldo, e a sensação foi avassaladora. Aparecido segurou meu rosto com as duas mãos, olhando profundamente nos meus olhos. Yolanda, eu te amo. Sei que é cedo para falar isso, mas não consigo guardar mais. Você trouxe luz para minha vida, esperança para o meu coração que eu achava que tinha secado para sempre. Suas palavras eram como música para os meus ouvidos, como água fresca para minha alma sedenta de amor. Eu também te amo, Aparecido, respondi sem pensar, deixando o coração falar mais alto que a razão. Me assusta amar de novo, mas me assusta mais a ideia de perder essa chance de ser feliz contigo. Era a declaração mais corajosa que já tinha feito na vida, mais arriscada que qualquer decisão que tinha tomado. Ele me puxou para perto e nos beijamos de verdade, com paixão, com desejo, com a fome de quem passou anos se alimentando só de lembranças. Foi diferente dos beijos da juventude, tinha a urgência de quem sabe que o tempo é precioso, a intensidade de quem já conhece a dor da perda. Quando nos separamos, estávamos ofegantes, como se tivéssemos corrido uma maratona. O que é que a gente faz agora? Perguntei de novo, mas dessa vez com um sorriso no rosto. Agora a gente se permite ser feliz, ele respondeu, me abraçando forte contra o peito. A gente constrói uma história nova, respeitando o passado, mas vivendo o presente com toda a intensidade. Aquela tarde mudou tudo entre nós. Não éramos mais patrão e empregada fingindo que não havia nada acontecendo. Éramos um homem e uma mulher maduros, que tinham encontrado uma segunda chance de amar, e estavam dispostos a correr todos os riscos que isso significava. O medo ainda estava lá, mas menor que a vontade de ser feliz. Quando saí da casa dele naquela tarde, caminhei pelas ruas do bairro com um sentimento que não experimentava há anos.
esperança. As flores dos jardins pareciam mais coloridas, o céu mais azul, as pessoas mais simpáticas. Era como se o mundo inteiro tivesse mudado de cor, porque meu coração tinha voltado a bater de amor. Complicadas da minha vida adulta. Aparecido e eu vivíamos uma paixão intensa, daquelas que fazem o coração disparar só de ouvir a voz da pessoa amada, mas tínhamos que lidar com os olhares curiosos e as línguas venenosas dos vizinhos, que começaram a perceber que nossa relação tinha mudado de figura. Numa cidade pequena do interior, onde todo mundo conhece a vida de todo mundo, é difícil manter qualquer coisa em segredo por muito tempo. A primeira pessoa a me questionar foi Dona Carmen, minha vizinha de sempre, que apareceu na minha casa numa manhã de sábado com aquela cara de quem tem fofoca fresca para contar. Yolanda, querida, andaram me falando que você está muito próxima daquele viúvo da rua de baixo. É verdade que vocês estão se relacionando? A pergunta veio direta, sem rodeios, do jeito que ela sempre foi de falar. Senti o sangue subir pro rosto, mas resolvi não mentir. Dona Carmen era amiga de verdade. Tinha me ajudado nos momentos mais difíceis. Depois da morte do Osvaldo, merecia honestidade da minha parte. É verdade sim, Carmen. Aparecido é um homem maravilhoso. Me trata com muito carinho, e eu me apaixonei por ele. Falei com firmeza, tentando mostrar que não tinha vergonha do que estava sentindo. Ela ficou um tempo em silêncio, me analisando com aqueles olhos pequenos e espertos, como se estivesse tentando decifrar se eu tinha perdido o juízo ou se estava realmente feliz. Olha, minha filha, não vou mentir que fiquei surpresa. Você sempre foi tão certinha, tão dedicada à memória do Osvaldo. Mas se esse homem te faz bem, se te deixa feliz, quem sou eu para julgar? Só tenha cuidado, né? Homem depois dos 60 pode ser muito safado, e você é uma mulher que tem patrimônio para proteger. As palavras dela me machucaram um pouco, porque percebi que até uma amiga próxima duvidava das intenções do Aparecido. Será que todo mundo ia pensar que ele só estava interessado na minha casa, nas minhas coisas? Será que eu estava sendo ingênua demais, confiando cegamente num homem que conhecia há poucos meses? A semente da dúvida foi plantada naquele dia, e mesmo tentando ignorar, ela começou a crescer devagar na minha cabeça. O comentário que mais me doeu veio de uma pessoa que eu nem esperava. Minha sobrinha Márcia, filha da minha irmã mais nova, que morava em Curitiba, e apareceu de surpresa numa tarde de domingo. Ela sempre foi meio metida à sabida, estudou administração, trabalha num escritório de contabilidade, se acha muito moderna e esclarecida. Quando contei para ela sobre meu relacionamento com o Aparecido, a reação foi pior do que eu imaginava. Tia Yolanda, pelo amor de Deus, a senhora tem 56 anos, é viúva respeitada, tem uma vida estabilizada. Que necessidade é essa de se meter com um homem a essa altura da vida? E ainda por cima um pedreiro sem estudo? A senhora não vê que ele só quer se aproveitar? Mulher da sua idade devia estar pensando em sossego, em curtir a aposentadoria, não em aventura amorosa. Suas palavras foram como tapa na cara. Me senti diminuída, humilhada, como se fosse uma velha tarada que não sabia o que era melhor para a própria vida. Márcia, com todo respeito, você não conhece o Aparecido. É um homem honesto, trabalhador, que me trata com carinho e respeito. Não é porque sou mais velha que perdi o direito de ser amada. Tentei me defender, mas ela continuou atacando. Tia, a senhora está sendo inocente demais. Esses homens sabem exatamente o que falar para conquistar mulher sozinha. Ele deve ter pesquisado tudo sobre a senhora. Sabe que tem casa própria, que recebe pensão do tio Osvaldo. É óbvio que está interessado no que a senhora pode oferecer, não na senhora como pessoa. Cada palavra era uma punhalada no meu coração, não só pela maldade, mas porque despertava medos que eu tentava sufocar. Naquela noite, depois que Márcia foi embora, chorei até não ter mais lágrimas. Será que eu estava sendo mesmo ingênua? Será que Aparecido tinha segundas intenções que eu era boba demais para perceber? Comecei a analisar cada gesto dele, cada palavra carinhosa, tentando encontrar sinais de falsidade que antes não tinha notado. A felicidade que estava sentindo começou a ficar turva, misturada com desconfiança e medo de estar sendo enganada. No dia seguinte, quando cheguei na casa do Aparecido para trabalhar, ele percebeu imediatamente que alguma coisa estava errada. Yolanda, querida, você tá com cara de quem não dormiu bem.
Aconteceu alguma coisa? Sua preocupação genuína quase me fez esquecer todas as dúvidas, mas as palavras venenosas da minha sobrinha ainda ecoavam na minha cabeça. Aparecido, preciso te perguntar uma coisa e quero que seja sincero comigo. Parei de arrumar a cozinha e olhei diretamente nos olhos dele. Você sabe que sou proprietária da minha casa, que recebo pensão do meu falecido marido, que tenho algumas economias guardadas. Isso influencia de alguma forma nos seus sentimentos por mim? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia, mas precisava saber a verdade. A expressão do rosto dele mudou completamente. A alegria de me ver foi substituída por uma mágoa profunda, como se eu tivesse lhe dado um soco no estômago. Yolanda, como você pode pensar uma coisa dessas? Acredita mesmo que sou capaz de fingir amor por interesse material? Que tipo de homem você acha que eu sou? Sua voz estava embargada e vi lágrimas se formando nos seus olhos. Não sei o que te disseram, quem plantou essa ideia na sua cabeça, mas vou ser claro uma vez só. Eu te amo pelo que você é, pela mulher maravilhosa que conheci, pelo jeito carinhoso que me trata, pela alegria que trouxe para minha vida. Nunca perguntei sobre sua situação financeira, nunca pedi nada emprestado, nunca insinuei que queria alguma coisa sua além do seu coração. Ele estava visivelmente machucado, e eu comecei a me arrepender de ter levantado aquela suspeita. Se você não confia em mim, se acha que sou um aproveitador, então não temos futuro juntos. Amor sem confiança não é amor, é apenas medo disfarçado de sentimento. Suas palavras eram duras, mas justas. Ele tinha razão. Eu estava deixando o veneno das outras pessoas contaminar nosso relacionamento. Estava duvidando de um homem que nunca me deu motivo para desconfiança. Me aproximei dele e segurei suas mãos, que estavam tremendo de emoção. Me perdoe, Aparecido. Não é que eu não confio em você. É que tem tanta gente falando mal, colocando minhoca na minha cabeça, que acabei deixando a insegurança falar mais alto que o coração. Eu sei que você me ama de verdade. Sinto isso no jeito que me olha, me toca, me cuida. Ele me puxou para um abraço apertado e senti todo o amor dele me envolvendo como um cobertor quente numa noite fria. Yolanda, sempre vai ter gente querendo destruir nossa felicidade. Pessoas que não conseguem ser felizes e não suportam ver outros sendo. Você pode escolher dar ouvidos para elas ou confiar no que seu coração está dizendo. Mas saiba que, independente do que escolher, meu amor por você é verdadeiro e não vai mudar. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não ia mais deixar ninguém interferir na minha felicidade, não ia mais dar ouvidos para quem não conhecia nossa história, não ia mais ter vergonha de amar e ser amada. Se as pessoas queriam falar, que falassem. Eu tinha encontrado um homem bom que me fazia sentir viva de novo, e isso era mais importante que qualquer opinião alheia. Aparecido, quero que você se mude para minha casa, falei de repente, surpreendendo até a mim mesma com a coragem. Não quero mais viver essa vida dividida, fingindo que somos só amigos, escondendo nosso amor como se fosse vergonha. Quero que more comigo, que dividamos tudo, que sejamos um casal de verdade diante de Deus e dos homens. Agora é sua vez de me contar como essa história está tocando você. Você já passou por algo parecido? Já teve que enfrentar o julgamento dos outros por escolhas do coração? Deixe aqui nos comentários sua história, seu nome, de onde você é. Quero saber que tipo de pessoa está me ouvindo, que tipo de experiência de vida vocês têm. E se você conhece alguém que está vivendo uma situação assim, compartilhe essa história com ela. Às vezes a gente precisa ouvir que não está sozinha, que outras pessoas também enfrentaram os mesmos medos e conseguiram ser felizes. Sua participação aqui me dá força para continuar contando. Me faz sentir que vale a pena dividir essas memórias tão íntimas. Os olhos dele se encheram de lágrimas de alegria. Yolanda, você tem certeza? Não quero que se arrependa depois, não quero que sinta que foi precipitada. Mas eu nunca tinha tido tanta certeza de alguma coisa na vida. Tenho certeza, sim. Somos dois adultos, sabemos o que queremos, já sofremos bastante sozinhos. Chegou a hora de sermos felizes juntos, sem esconder, sem vergonha, sem medo do que vão dizer. A mudança dele para minha casa aconteceu no mês seguinte, e foi como se a vida tivesse recomeçado para mim. De repente, minha casa voltou a ter cheiro de lar, som de gente feliz, movimento de casal apaixonado.
Aparecido trouxe suas poucas coisas, algumas roupas, ferramentas de trabalho, o violão meio surrado que prometeu voltar a tocar para mim, e uma alegria contagiante que preencheu todos os cantinhos vazios da minha alma. Acordava antes de mim e preparava o café, mas esquecia de desligar o rádio da cozinha. Então, eu despertava com música sertaneja tocando baixinho. Tinha o costume de conversar com as plantas do quintal enquanto regava. Falava com elas como se fossem pessoas. Reclamava quando não floresciam direito, elogiava quando estavam bonitas. E todas as tardes, religiosamente, se sentava na varanda para ver o movimento da rua. Cumprimentava todos os vizinhos que passavam, independente de eles, retribuírem o cumprimento ou não. Nossa intimidade foi crescendo devagar, com respeito e carinho. Não tínhamos mais a pressa da juventude, mas tínhamos algo mais precioso, a consciência de que cada momento juntos era um presente. Nossas primeiras relações íntimas foram cheias de ternura, de descoberta mútua, de gratidão por termos encontrado o amor numa fase da vida que muita gente considera tarde demais para isso. Ele me fazia sentir bonita, desejada, feminina, coisas que eu pensava que nunca mais sentiria. Mas nem tudo foram flores. Alguns vizinhos nos olhavam com desaprovação mal disfarçada. Outros faziam comentários maldosos que chegavam aos nossos ouvidos através de terceiros. Aquela Yolanda virou uma assanhada depois de velha, ouvi dizer numa fila de padaria. O Aparecido se deu bem, arranjou casa e sustento sem trabalhar, comentaram na mercearia, onde sempre fazia compras. Cada palavra era como uma agulhada, mas aprendi a ignorar, a não dar importância, para a opinião de quem não conhecia a nossa história. O que mais me machucava eram os comentários que vinham da própria família. Minha irmã de Londrina ligava vez em quando para saber como eu estava, mas na verdade era para me encher de conselhos não pedidos sobre minha vida amorosa. Yolanda, você precisa ter cuidado. Esse homem apareceu do nada. Você mal conhece a família dele, pode ter passado ruim que você não sabe. E se ele for violento? E se for bebedor? Mulher da nossa idade não. Pode ser inconsequente assim. Por mais que eu tentasse explicar que conhecia Aparecido há anos de vista, que ele sempre foi respeitado no bairro, que era trabalhador e honesto, ela sempre encontrava algo para criticar. E os filhos dele? Você já conheceu? E se eles não aprovarem essa união? Podem querer tomar suas coisas depois, podem dar problema na justiça. Você precisa se proteger, fazer um pacto antinupcial. Não pode ser ingênua assim. Essas conversas sempre me deixavam agoniada, não porque duvidasse do Aparecido, mas porque percebia que mesmo as pessoas mais próximas não conseguiam entender que uma mulher de 56 anos pudesse se apaixonar de verdade, ser feliz de verdade, recomeçar a vida de verdade. Era como se existisse uma idade limite para sentir amor, e eu tivesse ultrapassado essa linha há muito tempo. Foi numa dessas crises de insegurança, depois de uma ligação particularmente venenosa da minha irmã, que Aparecido tomou uma atitude que me surpreendeu completamente. Chegou em casa do trabalho mais cedo que o normal, com uma expressão séria que não era comum nele, e pediu para conversarmos na sala. Yolanda, preciso te falar uma coisa importante. Cansei de ver você sofrendo por causa dos outros. Cansei de ver nossa felicidade sendo questionada por gente que não sabe nem da metade da nossa história. Ele se ajoelhou na minha frente, tirou uma pequena caixa de veludo do bolso da camisa e meu coração quase parou de bater. Yolanda Maria Santos, mulher da minha vida, meu presente de Deus, você quer casar comigo? Quero que seja minha esposa diante da lei e da igreja. Quero que todo mundo saiba que nos amamos e que temos orgulho disso. Não quero mais esconder, não quero mais dar satisfação para ninguém. Quero gritar para os 4 ventos que sou o homem mais feliz do mundo por ter encontrado você. O anel era simples, uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante, mas era o mais bonito que já tinha visto na vida. Não pelo valor material, mas pelo amor que representava, pela coragem que significava, pela declaração de que nosso amor era sério, duradouro, digno de reconhecimento oficial. Aparecido, meu amor, é claro que aceito. Quero ser sua esposa, quero dividir seu nome, quero envelhecer ao seu lado até meu último dia. Nos abraçamos e choramos juntos, de alegria,
de alívio, de gratidão por termos encontrado um ao outro numa fase da vida que poderia ter sido só de solidão. E lembranças. Decidimos que o casamento seria simples, só com as pessoas mais chegadas, na igreja do bairro, onde ambos frequentávamos desde jovens. Não queríamos festa grande nem ostentação. Queríamos apenas celebrar nosso amor com quem realmente torcia pela nossa felicidade. A preparação do casamento foi uma época de descobertas maravilhosas. Conheci os 3 filhos do Aparecido, que vieram de São Paulo especialmente para nos conhecer e dar a bênção para o pai. Eram homens maduros, casados com filhos próprios, que me receberam com carinho e respeito. Dona Yolanda, fazia anos que não víamos nosso pai tão feliz, disse o mais velho. A senhora devolveu o brilho no olho dele, trouxe de volta o homem alegre que ele sempre foi. Somos muito gratos por isso. Eles me contaram histórias da infância, de como o Aparecido tinha sido pai e mãe ao mesmo tempo depois que perderam a mãe, como ele se sacrificou para dar estudo e oportunidades para os 3, como nunca reclamou das dificuldades nem se permitiu ficar amargo com a vida. Ele merece ser feliz, Dona Yolanda. Merece ter alguém para cuidar dele como ele cuidou de nós a vida inteira. Suas palavras me emocionaram profundamente e me fizeram amar ainda mais o homem extraordinário que tinha escolhido para dividir minha vida. O dia do casamento, 15 de abril de 2006, foi o mais bonito da minha vida inteira. Acordei nervosa como uma noiva de primeira viagem, mesmo sendo meu segundo casamento aos 57 anos. Dona Carmen veio me ajudar a me arrumar, penteou meu cabelo num coque elegante, me ajudou a vestir o conjunto rosa claro que compramos especialmente para a ocasião. Você está linda, Yolanda, radiante de felicidade. O Aparecido vai ter um troço quando te ver entrando na igreja. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Padre João, que nos conhecia há anos, falou sobre a beleza do amor tardio, sobre como Deus pode mandar surpresas maravilhosas em qualquer época da vida, sobre a coragem que tivemos de acreditar numa segunda chance. Quando trocamos os votos, ambos choramos sem esconder, na frente dos poucos convidados que realmente importavam. Os filhos dele, 2 das minhas sobrinhas que apoiavam nossa união, alguns vizinhos queridos e Dona Carmen, que tinha se tornado mais que vizinha, era uma irmã de coração. Yolanda, prometo te amar e respeitar todos os dias da minha vida, te fazer rir quando estiver triste, te apoiar quando estiver fraca, te admirar quando estiver forte. Prometo ser seu companheiro na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Quando ele falou essas palavras, olhando diretamente nos meus olhos, senti que estava vivendo um milagre de verdade. Aparecido, prometo te amar com toda a intensidade do meu coração, te respeitar como o homem maravilhoso que você é, te apoiar em todos os seus sonhos, te cuidar em todos os seus medos. Prometo ser sua esposa fiel, sua companheira, eterna, sua maior admiradora até o último dia das nossas vidas. Quando terminei de falar, ele segurou meu rosto com as 2 mãos e me deu o beijo mais doce e apaixonado que já recebi na vida. A festa foi na nossa própria casa, no quintal que ele tinha ajudado a enfeitar com flores e bandeirinhas coloridas. Comemos um almoço delicioso que preparamos juntos nos dias anteriores. Ouvimos música, dançamos, rimos, celebramos o amor de um jeito simples, mas profundamente verdadeiro. Quando anoiteceu e os convidados foram embora, ficamos sozinhos na nossa casa, agora oficialmente nossa, e fizemos amor como marido e mulher pela primeira vez. Foi mágico, intenso, cheio de significado. Não éramos mais 2 solitários que se encontraram por acaso. Éramos um casal constituído, uma família, 2 pessoas que tinham decidido enfrentar o resto da vida juntas, custe o que custar. Aquela noite, deitados na nossa cama, de mãos dadas, planejando o futuro que teríamos pela frente, eu soube que tinha tomado a decisão mais acertada da minha vida. Felizes. Nossa rotina era simples, mas cheia de amor. Ele continuou trabalhando como pedreiro até os 65 anos, sempre voltando para casa com histórias das obras, dos colegas, das famílias que ajudava a construir seus sonhos, tijolo por tijolo. Eu cuidava da casa,
do jardim que floresceu como nunca antes, e comecei a fazer doces por encomenda para festas de aniversário e casamentos. Era gostoso ter uma atividade que me desse propósito e ainda trouxesse uma renda extra para o nosso orçamento. Nos fins de semana, recebíamos os filhos dele com suas famílias, e nossa casa se enchia de risadas de crianças, conversas animadas, cheiro de comida boa. Me tornei avó postiça de 4 netinhos lindos, que me chamavam de vovó Yolanda e me enchiam de beijos e carinho. Era a família grande e barulhenta que sempre sonhei em ter, mesmo que não tivesse chegado da forma tradicional. O amor não tem idade para começar, nem forma pré-definida para existir. Aparecido me ensinou a tocar violão, e eu ensinei ele a bordar. Passávamos as noites na varanda, ele tocando músicas antigas enquanto eu bordava toalhas e almofadas, conversando sobre tudo e sobre nada, apenas curtindo a companhia um do outro. Eram momentos de uma paz profunda, de uma intimidade que só casais que se amam de verdade conseguem experimentar. Descobri que felicidade não precisa ser barulhenta nem espetacular. Às vezes, ela mora nos detalhes mais simples da vida compartilhada. Viajamos juntos pela primeira vez quando ele completou 70 anos. Fomos de ônibus até Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, realizar o sonho dele de conhecer o mar, ver seus olhos brilharem quando pisou na areia pela primeira vez, quando sentiu a água salgada bater nos pés, quando coletou conchinhas para trazer de lembrança, me emocionou profundamente. Passamos 3 dias caminhando na praia, comendo pastéis na feira, assistindo ao pôr do sol de mãos dadas. Foi nossa lua de mel tardia, mas não menos romântica por isso. Quando voltamos da viagem, trouxemos na bagagem muito mais que souvenirs e fotos. Trouxemos a certeza de que ainda tínhamos muitos sonhos para realizar juntos, muitos lugares para conhecer, muitas experiências para viver. A idade não era uma limitação. Era apenas um número que não definia nossa capacidade de ser felizes e aventureiros. Começamos a planejar outras viagens, conhecer as cataratas do Iguaçu, visitar os filhos dele em São Paulo, talvez até fazer uma excursão para o Rio de Janeiro. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Em 2010, 4 anos depois do nosso casamento, Aparecido começou a sentir umas dores nas costas que inicialmente atribuímos ao trabalho pesado de décadas como pedreiro. É normal, Yolanda. Homem que trabalhou a vida inteira carregando peso sempre fica com problema de coluna depois dos 70. Ele tentava disfarçar a dor, mas eu percebia quando ela estava mais forte pelos gestos cuidadosos, pela dificuldade para se levantar da cama de manhã. Insisti para ele procurar um médico, fazer exames, descobrir exatamente o que estava causando aquele desconforto. Depois de muita insistência minha e dos filhos, ele finalmente concordou em se consultar. Os primeiros exames não mostraram nada específico, apenas sinais normais de desgaste da idade, artrose, algumas vértebras comprimidas. O médico receitou anti-inflamatórios, fisioterapia, repouso relativo. Seguimos à risca todas as orientações, esperando que a dor diminuísse gradualmente. Durante alguns meses, pareceu que o tratamento estava funcionando. Aparecido voltou a trabalhar meio período, fazia caminhadas comigo todas as tardes, tocava violão na varanda como sempre fez. Mas no final de 2010, a dor voltou com uma intensidade muito maior, acompanhada de uma fraqueza nas pernas que me assustou profundamente. Desta vez, não aceitei desculpas nem procrastinação. Levei ele diretamente ao hospital para fazer exames mais detalhados. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Câncer na coluna, já em estado avançado, com metástases em vários órgãos. O oncologista foi direto, sem rodeios que só serviriam para criar falsas esperanças. Senhor Aparecido, infelizmente descobrimos tarde demais. Podemos fazer um tratamento paliativo para controlar a dor e dar mais qualidade de vida, mas não posso prometer cura. O tumor está muito espalhado. Saímos daquela consulta em silêncio absoluto. No carro, ainda no estacionamento do hospital, nos abraçamos e choramos como 2 crianças perdidas. Não era justo. Tínhamos apenas 4 anos de casamento. Tínhamos tantos planos pela frente. Tínhamos encontrado a felicidade tardia e ela estava sendo arrancada das nossas mãos por uma doença cruel e implacável. Mas depois das lágrimas veio a determinação.
Íamos enfrentar aquilo juntos, com dignidade, aproveitando cada dia que ainda nos restava. Os meses que se seguiram foram de uma intensidade emocional que eu jamais experimentei. Cuidei do Aparecido com todo o amor que tinha no coração. Acompanhei cada sessão de quimioterapia, cada consulta médica, cada crise de dor. Ele enfrentou a doença com a mesma coragem com que enfrentara todas as dificuldades da vida. De cabeça erguida, sem se lamentar, preocupado mais comigo e com os filhos do que com o próprio sofrimento. Yolanda, meu amor, não quero que você guarde tristeza quando eu partir. Quero que lembre dos momentos felizes que vivemos, das risadas que demos, do amor que construímos. Foram os melhores anos da minha vida. E é assim que quero ser lembrado. Essas conversas me despedaçavam por dentro, mas também me davam força para ser a companheira corajosa que ele precisava naquele momento. Aparecido morreu numa manhã de junho de 2011, em casa, na nossa cama, segurando minha mão, rodeado pelos filhos e netos que vieram se despedir. Suas últimas palavras foram: "Obrigado, Yolanda, por ter me feito tão feliz. Te amo para sempre." Quando seu coração parou de bater, senti como se uma parte de mim tivesse ido embora, junto, mas também senti uma paz profunda, sabendo que nosso amor tinha sido completo, verdadeiro, sem arrependimentos. O luto foi diferente desta vez. Quando perdi o Osvaldo, senti como se minha vida tivesse acabado junto. Quando perdi o Aparecido, senti uma dor imensa, mas também uma gratidão infinita por ter vivido um amor tão intenso e verdadeiro numa fase da vida que muita gente considera tarde demais para isso. Ele tinha me ensinado que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para amar com toda a intensidade do coração. Hoje, aos 74 anos, vivo sozinha de novo, mas não solitária. Carrego comigo as memórias de dois grandes amores, duas histórias diferentes, mas igualmente significativas. Mantenho contato com os filhos e netos do Aparecido, que continuam me considerando família. Participo de um grupo de idosos na igreja, onde compartilho minha história e ajudo outras pessoas que passam por situações parecidas com as que vivi. E se você chegou até aqui comigo nessa jornada, se ouviu minha história até o final, eu quero que saiba uma coisa muito importante. Não importa a sua idade, não importa quantas perdas você já teve, não importa o que as pessoas dizem sobre você estar tarde demais para alguma coisa. Enquanto seu coração estiver batendo, sempre há possibilidade de recomeçar, de amar, de ser feliz. A vida não tem prazo de validade para alegria, e cada dia é uma nova oportunidade de construir algo bonito. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, considere apoiar esse trabalho clicando em "Valeu demais". Esse pequeno gesto é uma semente de apoio que nos ajuda a continuar trazendo essas mensagens que iluminam tantos caminhos. E lembre-se, sua história também importa, suas experiências também têm valor, seus sentimentos também merecem ser respeitados. Quero te convidar para se inscrever no nosso canal, para fazer parte dessa família que acredita no poder transformador das histórias verdadeiras. Não é só um botão vermelho que você vai clicar, é um abraço que você vai dar numa comunidade de pessoas que, assim como você, acredita que nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para amar, nunca é tarde para recomeçar. E conte pra gente nos comentários o que você aprendeu com minha história, como ela tocou seu coração. Que mensagem você levaria dela para sua própria vida? Sua participação aqui não é só importante para mim, é importante para outras pessoas que vão ler seus comentários e se sentir menos sozinhas em suas próprias jornadas. Juntos, podemos criar uma rede de apoio e esperança que chegue onde mais precisa chegar. Porque no final das contas, querido, a vida é isso. Uma sucessão de começos e recomeços, de perdas e ganhos, de despedidas e novos encontros. E enquanto houver amor no coração, sempre haverá motivo para continuar acreditando, para continuar sonhando, para continuar vivendo intensamente cada dia que Deus nos dá. Essa é minha mensagem para você. Viva, ame, seja feliz. Não importa quando, não importa como, não importa com que idade. O importante é viver de verdade, com coragem, com dignidade, com amor.